Então, muito boa noite a todos. Senhora Presidente da Assembleia Distrital, Senhor Presidente da Distrital de Castelo Branco, Dr. Manuel Freixo, julgo que deixou bastante patente e bem claro na intervenção que ele fez aqui, a forma aguerrida, preocupada e presente com que ele defende os interesses do Distrito de Castelo Branco, à luz daquilo que é a atuação do Partido Social Democrata, que ele muito bem lidera aqui no Distrito. Senhoras deputados, meu caro colega e amigo deputado Carlos São Martinho, eu te vejo-te muito mais vezes, o nosso secretário-geral adjunto, o deputado Luís Pedro Pimentel, senhor Presidente da Câmara Municipal do Fundão, da Sertã, de Vila de Rei, senhores vereadores, senhores Presidentes de Junta, caras companheiras, caros companheiros, meus amigos. Eu vou tentar fazer uma intervenção o mais ligeira possível, porque eu penso que estas sessões, de facto, devem ser o mais dinâmicas possíveis para poder interagir. E eu gostava por deixar o último cumprimento, que eu não me esqueci, mas de facto deixei isolado ao Sr. Ministro da Saúde, que já está a olhar para mim e a pensar que não se livra de mim de facto, porque nós temos trabalhado em conjunto nesses 3 anos. Eu, no Parlamento, a área principal com que me ocupo de intervenção política é a saúde. Portanto, muitas vezes nos encontramos e muitas vezes discutimos assuntos e problemas e intervimos também politicamente. E desta vez aqui para a sessão de Castelo Branco, para as jornadas, eu julgo que o Sr. Ministro, quando viu o programa e viu o meu nome, deve ter pensado, eu de facto não me livro, voltaram-nos a emparelhar e a casar. Eu gostava de dizer que eu não conhecia o Dr. Paulo Macedo, o nosso Ministro da Saúde, só o conheci quando começamos esta jornada difícil desta legislatura, eu no Parlamento, ele no Governo, à frente dos destinos da saúde do país, e julgo que todos sabíamos, dentro dos vários setores de atividade no país, que a saúde era de facto um caos extremamente desequilibrado, com um déficit brutal, superior a 3 mil milhões de euros, e com uma pressão diária constante, sobretudo por parte dos nossos concidadãos que dos cuidados da saúde carecem, mas também de empresas onde há postos de trabalho de concidadãos nossos, a quem o Serviço Nacional de Saúde devia milhões e milhões e milhões. E de facto o Sr. Ministro tem feito um trabalho absolutamente extraordinário, e aquilo que eu desejo e espero é poder contar com a sua amizade e com a sua dedicação e o seu trabalho por muitos e bons anos, porque já deu provas disso quando esteve à frente da Direção-Geral de Contribuições e Impostos, e se dúvidas houvessem, que não existiam já, agora no Ministério da Saúde, é absolutamente inequívoco o homem extraordinário que ele é e o governante extraordinário que ele é. Estamos a passar por um período difícil. Os nossos adversários políticos têm feito uma antante violentíssima sobre a saúde. É evidente que a saúde tem sempre problemas prementes, sempre problemas para resolver, porque é um processo em contínua evolução e que deve ser sempre melhorado, adaptado, modernizado. Mas eu até gostava de partilhar convosco aqui um episódio. Eu ando a perseguir o Sr. Ministro nas nossas atividades políticas. Há uma senhora também em Lisboa que me persegue a mim em todo lado, que eu vejo a senhora em todo lado. Eu gostava de partilhar também convosco esse episódio. Na terça-feira estava a ver as notícias e estava a ver um grupo de pessoas que se denominavam a Plataforma de Lisboa em Defesa do Serviço Nacional de Saúde, que tinham ido à porta do Ministério da Saúde, da São Crisóstomo, entregar uma carta a exigir a demissão do Sr. Ministro, a demissão do Governo, a demissão de toda a gente, a demissão de nós todos, com certeza também, para deixarmos o país à vontade para eles então construir a tal sociedade marxista com que sempre sonharam. E bom, e lá estava a tal plataforma, que eu continuo sem perceber qual é a representação que eles têm, quem é que eles representam, e estava um senhor a falar em nome dessa plataforma, ao lado estava uma senhora que também me persegue a mim. Porque a senhora lá estava em nome da Plataforma dos Cidadãos de Lisboa, é uma senhora que eu já a vi nas galerias do Parlamento, de óculos de sol escuros, a insultar toda a gente cá para baixo, é uma senhora que eu também já vi em imagens de televisão, em jornais, em fotografias de jornais, à frente de manifestações da CGTP, é uma senhora que quando se colocou a questão da maternidade Alfredo da Costa, antes das providências cautelares, eu reuni também com uma plataforma em defesa da maternidade Alfredo da Costa, lá estava a senhora outra vez. É uma senhora que uma vez eu passei em frente ao Ministério das Finanças e assaltou-me o carro com um cartaz a dizer se não concorda, apite, proteste, meteu-me o cartaz à frente. É preciso colocar as coisas no seu devido lugar e relativizar aquilo que acontece. Obviamente que aquilo que está a acontecer com o Governo, com o Sr. Ministro da Saúde, connosco, com todos nós,
é um ataque coordenado que tem por base situações que naturalmente acontecem, não são desejáveis e que vão se combatendo nos estabelecimentos de saúde do país e que tem por detrás a velha organização de sempre, que é o Partido Comunista Português e os tal agitadores profissionais que estão disponíveis para intervir em todo lado e que são profissionais da agitação, seja essa agitação no setor da saúde, no setor das finanças, no setor da economia, seja em que setor for, porque são de facto sempre os mesmos. E por isso dizer, Sr. Ministro, que da minha parte, da parte do partido, da parte, julgo que todos nós, tem todo o nosso apoio e vai em frente, porque tem aqui a sua gente, mas é a sua gente para estar diariamente consigo, cada um no seu espaço, nos seus fóruns, a defender a política de sucesso que tem conduzido na área da saúde em Portugal. Eu podia começar por vos desenhar aquilo que foi a nossa realidade em 2011. E esse desenho da realidade em 2011 é um desenho que nós temos que fazer continuamente e temos que o fazer até às próximas eleições legislativas. Há necessidade, porque a memória das pessoas, a minha memória, a memória de vocês, a memória de todos nós, é uma memória seletiva e é uma memória com uma frescura que permite recordar factos mais próximos e deixar para trás, se calhar, factos mais longínquos. Mas isto tudo tem uma história. Todas as opções que o Governo, o nosso partido fez ao longo destes 3 anos desta legislatura foram condicionados por aquela realidade que nós encontramos. E é preciso, de facto, estabelecer e recordar essa realidade para que as pessoas tenham presentes qual foi o ponto de partida e quais foram as condições que nós encontramos e que nos conformaram também o nosso leque de opções, o nosso leque de escolhas e, inclusive, de outra maneira, nos empurraram para decisões para as quais nós não tivemos liberdade de escolha. E essa realidade foi em 2011, quando encontramos o país à porta da bancarrota, quando a administração pública estava há um mês de não ter dinheiro para pagar salários, quando o ex-primeiro-ministro, o primeiro-ministro de então, o engenheiro José Sócrates, andava desde setembro de 2010, todas as semanas, a dizer que nós estávamos pujantes a recuperar, o déficit a diminuir, a economia ia crescer, o desemprego ia baixar, o emprego ia aumentar e nós não precisávamos de ajuda externa, porque na altura andaram todas as semanas a declarar que não era necessária ajuda externa, prejudicando o país, agravando a situação e comprometendo aquela que toda a gente sabia que tinha que ser a solução final em face dos desequilíbrios que vivíamos, que era de facto a necessidade da ajuda externa. E cada semana, cada mês que passou, as condições de negociação dessa ajuda externa foram sempre se agravando. E tudo terminou, julgo que os companheiros ainda têm talvez esta imagem, eu não vou esquecer tão depressa, não era só aquela imagem do engenheiro Sócrates, primeiro-ministro, com o assessor de imprensa a dizer Zé, isto fico melhor assim, eu fico melhor assado, mais com o perfil de um lado ou o perfil do outro. Essa é uma imagem caricatural, também não a esquecerei. Mas sobretudo a imagem, então, do primeiro-ministro José Sócrates com o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, com um ar muito comprometido, muito acabrunhado, finalmente a assumir que de facto era preciso ajuda externa. E depois veio a ajuda externa, veio as eleições legislativas e mais uma vez na recuperação do presente do país, do nosso país e no desenho de um futuro melhor, cá estamos nós, o Partido Social Democrata, mais uma vez, para dar a cara pelo país, para estabelecer as prioridades do país à frente daquilo que podem ser as nossas prioridades, as prioridades do nosso partido, colocar as prioridades do país em primeiro lugar, para enfrentar as dificuldades, tomar as decisões difíceis. Este é um panorama que nós, de facto, não podemos esquecer e temos que relembrar. Porque foi a partir daí que se construíram todas as soluções que nós vivemos ao longo destes 3 anos, com decisões difíceis, com sacrifícios que tiveram que ser pedidos a todos nós e a todos os portugueses e que, ao longo deste período, sempre estivemos sozinhos com os portugueses que fizeram esse sacrifício nos seus postos de trabalho, com os empresários, com os desempregados que perseveraram em busca de uma oportunidade de trabalho,
Mas nunca e nunca tivemos ao nosso lado, em nenhuma das situações, tirando o documento de estratégia orçamental uma vez, mas depois logo desdenharam, quer o Partido Socialista, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, quer o Partido Ecologista aos Verdes. Nunca, em nenhum momento, eles quiseram ser parte de uma solução ou parte, pelo menos, de uma parte da solução. A única posição que sempre tiveram foi sempre de criticar. E bem se recordam que ao longo deste período difícil, parece que desejavam, portanto, afirmarem que era impossível a tal escapar, que acontecesse um segundo resgate. Que este governo tivesse que capitular, que tivesse que reconhecer que tinha falhado um compromisso que eles próprios tinham assumido e tinham negociado essas condições e que havia necessidade de um segundo resgate. Não conseguindo compreender como é que uma força política pode desejar um segundo resgate para um país que, em troca, os seus criadores, naturalmente, iriam exigir mais sacrifícios em cima de sacrifícios, mais medidas restritivas em cima de medidas restritivas. A única explicação que eu encontro para isto era correr tudo tão mal, a governação correr tão mal, a recuperação económica correr tão mal, o desemprego correr tão mal, a vida das pessoas correr tão mal, tão mal, tão mal, que até era possível haver eleições para eles irem outra vez para o governo, fazerem as asneiradas que nos habituaram a fazer. Isto, obviamente, não é sério. Não houve segundo resgate, porque, de facto, a governação é séria e é responsável. E depois tivemos um segundo período, que era o período da espiral recessiva. Parece que desejavam também que o país entrasse num período de recessão do qual não pudesse sair e que, naturalmente, implicaria para todos nós, para o país inteiro, para os portugueses, sacrifícios, dificuldades, mais desemprego. Porquê é que eles desejariam uma espiral recessiva com todos esses sacrifícios que seriam impostos aos portugueses? Eu não encontro outra solução. Era que a situação seria tão má, tão má, tão má, que teria que haver eleições legislativas para eles poderem ir para lá outra vez fazer as asneiras que nos habituaram a fazer. Isto, de facto, não é sério, não é minimamente responsável e eu julgo que os portugueses, que são um povo sábio, são um povo atento, que soube tomar as decisões certas nos momentos certos, também saberá compreender isto e tomar as decisões certas nos momentos certos. E a decisão certa é não permitir que isto volte a acontecer, porque, como dizia o outro, eles andam aí. Eles andam aí e são todos os mesmos. São exatamente os mesmos. Eles só tiram o líder e metem lá outro líder. Porque, de resto, a ausência de propostas, a ausência de estratégia, o discurso negativista sempre a acusar, mas não a apresentar soluções, é exatamente o mesmo. E os protagonistas são exatamente os mesmos. Só tiraram um líder e puseram outro líder. A diferença é nenhuma. São, de facto, os mesmos e são iguaizinhos a eles próprios. Não é uma questão de estratégia política, é uma questão de cultura política. É a cultura política do Partido Socialista em Portugal. É importante, nesta fase, só amassar-vos com alguns detalhes que eu julgo que para a nossa atividade política os devemos recordar, que é onde é que nós estamos neste momento. O que é que nós, já agora, temos para oferecer aos portugueses. E nessa matéria, aquilo que eu gostava de recordar é que desde este mês de janeiro há uma reposição de 20% dos cortes no rendimento dos funcionários públicos, com vencimentos acima de 1.500 euros. Isto marca uma viragem àqueles sacrifícios que tivemos que assumir em nome do país e que foram negociados com a Troika, porque é a viragem em que nós começamos a devolver parte dos cortes que foram efetuados aos funcionários públicos. Há uma recuperação integral dos rendimentos dos funcionários públicos abaixo dos 1.500 euros. Há uma reposição total das pensões. É extinta a SES e todas as pensões abaixo dos 4.611 euros, que, digamos, corresponde ao universo quase total dos nossos pensionistas, têm o retorno total das suas pensões. E pelo 4º ano consecutivo, fazemos um aumento das pensões mínimas, sociais e rurais. Implica isto que vai abranger mais de 1.100.000 pensionistas e são exatamente as mesmas pensões
quando o Partido Socialista, ainda no governo, teve necessidade de começar a cortar, o tal discurso da sensibilidade social que eles gostam de apregoar, de encher a boca, foi exatamente aqui que eles começaram a cortar, quando congelaram as pensões mínimas, e nós, durante 4 anos, tentando proteger os que estavam mais desfavorecidos e que eram mais frágeis, descongelamos essas pensões e fomos sempre aumentando as pensões, num valor que entre 2012 e 2015 atinge os 6,3%. Deixem-me dizer-vos também que nós assumimos definitivamente um novo paradigma fiscal para efeitos de tributação. Pela primeira vez, nós temos um sujeito fiscal que inclui os ascendentes a cargo e inclui também os descendentes, as crianças, a contarem para o coeficiente conjugal. Isto muda completamente a forma como o Estado vê os seus contribuintes. Porque ver os seus contribuintes de forma isolada, não ver o agregado familiar e consagrar o agregado familiar como um sujeito fiscal global, onde se pudessem englobar os seus rendimentos e tudo o que são deduções que possam ser feitas, benefícios fiscais pudessem ser praticados dentro desse agregado familiar, é um novo paradigma que nós, de facto, consagramos e, sobretudo, sendo que a solução dos filhos não é uma solução absolutamente nova, mas, sobretudo, englobar os ascendentes a cargo, que é para também contribuir e valorizar os nossos idosos, os mais velhos, que são uma parte essencial da nossa sociedade. O salário mínimo nacional, como sabem, subiu de 485 euros para 505, estava congelado desde o anterior governo socialista, foi o anterior governo socialista que congelou, e até houve quem desvalorizasse porque aumentou pouco. Claro que aumentou pouco, desejaríamos que aumentasse muito mais. Quem era o governante que não gostaria de aumentar muito mais substancialmente o salário mínimo nacional? Mas o que aumentou abrange de forma direta ou indireta 1 milhão de trabalhadores. Claro que, entretanto, o Dr. António Costa abriu o leilão. Ele abriu um leilão. Porque a partir do momento em que nós dissemos que tínhamos chegado a acordo na concertação social para aumentar o salário mínimo nacional, ele disse logo, eu também aumento, não é? E quando nós afirmamos que o acordo na concertação social era para aumentar para 505 euros, ele disse que aumentaria mais. É o leilão, portanto, são coisas, é uma competição. Olha, lembra-me um refrão de uma música da Lena D'Água que eu ouvia quando era adolescente, que alguns talvez se recordarão, que é demagogia feita à maneira, é como queijo numa ratoeira. Portanto, bota para a frente, não interessa. Eu julgo que as pessoas já não caem nisso. Enfim, eu sobre o setor da saúde não gostava de falar muito, porque está aqui alguém que é muito mais especialista do que eu, mas gostava de vos lembrar, por exemplo, que em termos de IRC, nós já vamos na segunda descida do IRC, que são medidas fundamentais e importantes para incentivar e promover o emprego, o investimento, no fundo, promover a própria economia. Deixem-me só falar-vos de uma questão, que é a questão do desemprego. Nós atingimos, no primeiro trimestre de 2013, um pico altíssimo de desemprego. Chegamos a atingir 17,7% de desemprego. Foi uma escalada quase inevitável em face das condições económico-financeiras do país. Mas a verdade é que desde então, com uma variação pequena no último mês, que não é uma tendência sim, desde janeiro de 2013, o desemprego todos os meses a baixar. Todos os meses a baixar. E correspondendo a isso, não é a questão da imigração, como o Dr. António Costa deseja que seja, para tirar o mérito aos empresários portugueses e aos trabalhadores portugueses. É evidente que a imigração tem um impacto, mas é a criação de mais de 210 mil postos de trabalho, desde o primeiro trimestre de 2013 até ao terceiro trimestre de 2014. Postos de trabalho efetivos na economia. Há uma questão do contrato fiscal que é firmado com os portugueses. Eu julgo que também já devem ter ouvido alguém parodiar isto, que é a questão de, se a receita fiscal ultrapassar o teto estabelecido no Orçamento Geral do Estado de 2015, o Estado compromete-se a devolver aos portugueses parte dessa receita fiscal em sede de retorno de IRS. Primeiro, isto não é uma questão que vai ser deixada para o próximo governo, porque, como sabem, as declarações de IRS que sejam apresentadas em 2015, em 2016, referentes a 2015, são todas tramitadas em 2015, portanto, dizem respeito a 2015, à receita fiscal de 2015, às contribuições de 2015, portanto, não é uma coisa para se deixar para outro governo.
Eu sei que muita gente brinca com isto. Isto não é brincadeira nenhuma, é uma coisa séria. E também não é uma solução singular. Há países no mundo que já adotaram este tipo de situações. Olha, um deles, que é uma sociedade bastante diferente da nossa, mas que é tida como bastante evoluída e equilibrada, é a própria Singapura. Já utilizou. É um contrato fiscal de confiança com os portugueses. Quando se lançaram os sorteios dos carros, toda a gente brincava com os sorteios dos carros. Julgo que devem se recordar disto. Quer dizer, os parodiantes fizeram muito humor, e até um humor, alguns deles engraçado, um humor inteligente. Do outro lado também ridicularizaram com a história do café. Então nós vamos tomar uma bicazinha, um cafezinho, olha, passa aí o recibozinho e não sei o quê, não sei o que mais. Epá, a verdade é que perante a estupefação de uma solução que não é comum, é um sucesso. E a receita fiscal está aí para provar. Saiu agora, hoje, a execução orçamental referente a 2014, e de facto é verdade. O PS acusa-nos de falhar as metas. Acusa-nos de falhar as metas da previsão de crescimento. Falhamos. O crescimento é superior às metas que estavam estabelecidas inicialmente. Acusa-nos de falhar as metas do cumprimento do déficit. Falhamos. De facto, o déficit é melhor do que aquilo que estava previsto inicialmente. Acusa-nos de falhar as metas da descida do desemprego. O PS tem razão, de facto, nós estamos a descer o desemprego abaixo das metas que estavam estabelecidas inicialmente. Ainda bem. E agora com a execução orçamental, o PS tem razão, de facto, porque a execução orçamental mostra que nós também fizemos uma execução orçamental de 2014 muito melhor do que aquela que estava prevista inicialmente. Fechamos com um déficit pouco superior a 7 mil milhões de euros. Isto representa quase ali o orçamento que o nosso Ministro da Saúde tem para gerir para o setor da saúde em Portugal. É um déficit ainda muito elevado. Mas nesse aspecto, de facto, o Partido Socialista tem razão. Nós temos falhado as previsões nesse sentido, mas sempre para melhor. Sempre, de facto, para melhor. Eu gostava só de terminar referindo só um último aspecto, aproveitando de estar aqui convosco, que é a questão da dívida pública. A determinado momento, a oposição começou a falar da dívida pública, afirmando que a política estava toda errada. Esta política que nós desenvolvemos, muito comprometida com aquilo que foram os acordos que o Partido Socialista celebrou, mas que estava tão errada que a dívida pública continuava a crescer. A dívida pública estava descontrolada, a dívida pública continuava a crescer. É preciso explicar, antes de mais, às pessoas que tem que se comparar realidades iguais, não se pode comparar realidades diferentes. Quando o Partido Socialista, em 2011, foi afastado da governação por triste e má figura, quando o Partido Socialista, em 2011, foi afastado pelos portugueses da governação por triste e má figura, não entrava no perímetro de contabilidade da dívida pública um conjunto de entidades do setor empresarial do Estado que estavam fora do perímetro da dívida pública, que estavam desorçamentadas e, portanto, a dívida apresentava um valor que era abaixo do que aquele que era na realidade. Atualmente, à luz das regras europeias, entraram mais 238 entidades que contam para o perímetro da dívida pública. Entidades do setor empresarial do Estado, da saúde, por exemplo, PPPs, que estava tudo ali à margem. Todos nós sabemos o que é que o Partido Socialista andou a fazer com a Stamo, a empresa que criou para vender património do Estado e depois ir lá e arrendar o mesmo património ao próprio Estado. Portanto, isto é tudo desorçamentação. Isto, de facto, não é sério. E também há aqui um pequeno pormenor. A dívida também cresceu um bocadinho, porque, entretanto, houve um partido que esteve a destruir o país e houve necessidade de contrair um empréstimo de 78 mil milhões de euros. Ora, isso é dívida, isso também tem que entrar para algum sítio, o que é absolutamente extraordinário. O mesmo partido que foi o autor e que provocou esta situação, depois reverter tudo e usar isso como um argumento para atacar um governo que é sério e que é responsável. E depois também há aqui um pequeno detalhe que porventura também pode contribuir para isso. É que todos os anos o país ainda continua a produzir déficit. Nós em 2014 fechamos com um déficit um pouco superior a 7 mil milhões de euros. Isso aí é dinheiro que não existe, que está em déficit e que tem que vir de algum lado, naturalmente, que vem através de empréstimos que têm que ser contraídos para cobrir, e isso agrava a dívida pública também, naturalmente. E depois também há encargos dos próprios juros que vão vencendo e que também agravam a dívida pública. Eu sei é que, em termos de dívida, nós cumprimos os nossos compromissos internacionais,
nós credibilizamos o país à luz da comunidade internacional, à luz dos investidores internacionais, à luz dos nossos parceiros institucionais, à luz dos países da União Europeia, da União Monetária. Nós antecipamos pagamentos de dívida, poupando dinheiro em juros. Esta semana isso contempla cerca de 200 milhões que são poupados em juros, efetivamente, e continuamos a atrair investimento e a atrair capital, recuperando o país e recuperando a economia. E não é por acaso que esta linha que o Banco Central Europeu vai abrir para os países europeus, Portugal vai aceder a essa linha, o Banco Central Europeu vai comprar dívida para libertar os bancos e poderem utilizar os seus recursos para as empresas, e vai fazê-lo, e Portugal concorre em pé de igualdade com os restantes países europeus. E isso não aconteceria se nós não tivéssemos conseguido fazer o nosso trabalho de casa e conseguido recuperar o nosso país. Porventura, a Grécia não vai conseguir entrar nesse programa e o mal é mesmo para os gregos. Aquilo que eu gostava de dizer para terminar é que depende também de todos nós conseguirmos combater esta demagogia que se pretende instalar neste ano, que é um ano especial porque é um ano eleitoral, e eu acho que nós devemos fazê-lo, não é pelo Partido Social Democrata, mas é por nós próprios, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos e pelo nosso país. Porque se o Partido Socialista regressa à governação do país, com esta gente que é a mesma de sempre, com esta cultura política que eles sempre seguem, nada de bom poderá acontecer para o país. E isso é que nós não podemos deixar, porque não podemos voltar atrás. Muito obrigado pela atenção.